Calculadora emocional. Hoje eu quero falar sobre isso, sobre as nossas emoções, o quanto que a gente pode estar deixando que as nossas emoções agem como uma calculadora dentro de nós. E o quanto que isso muitas vezes tem destruído relacionamentos, né, amizades, né, e decisões das nossas vidas. Porque a nossa mente, sem a gente perceber, ela funciona como uma calculadora emocional. Então, tudo que vai acontecendo na nossa vida, nós vamos registrando. Então, assim, imagine que você começou o dia já recebendo uma fechada no trânsito, ou uma crítica, ou você é ignorada, ou uma mensagem que você mandou não foi respondida, algo que aconteceu com você que você não gostou. Então, tá tudo ali sendo registrado, né? E o problema não é a situação que você viveu, mas é os registros que você vai fazendo. E aí você está sendo registrada, tal, então seu nível de emocional está sendo ativo dentro de você, né? Então, e existe vários níveis, né, dessa calculadora emocional. Então, como começa? Primeiro, assim, uma primeira situação, ela te irritou. Tá tudo bem, me irritou. Aí depois, você explode. E aí depois vem a agressividade. E aí depois a perda de controle. E aí, em alguns casos, vem às vezes, né, situações bem mais graves, tipo agressão e tal. Agora imagina, vamos pensar assim, ó, como você está em relação a tudo isso? Por quê? Porque muitas vezes nós estamos sendo prejudiciais no nosso relacionamento, prejudicando o nosso relacionamento, e nós estamos sendo os prejudicados e prejudicando o relacionamento. Em que sentido? Você vai guardando essas emoções, essa calculadora vai só aumentando, só no botão do mais ali. E você não trabalha as suas emoções, as circunstâncias que vai acontecendo dentro de você. E tem muitas pessoas, queridos, que se controla dentro do ambiente de trabalho, se controla com os amigos, se controla em situações ali, então ele vai controlando, né? Ele vai controlando, vai controlando. Chega em casa, ele desconta tudo. Tudo nos de casa, nos filhos, na esposa, no marido, né? Então chega em casa, você fala assim, agora eu não preciso me segurar mais. Agora qualquer coisa... Não, agora ninguém vai ficar me impedindo, não. Ninguém vai ficar me azucrinando, não. Já basta o que eu aguentei hoje o dia inteiro. De vocês eu não vou aguentar. Alguém se identifica com isso? Porque, queridos, tem muitos relacionamentos que está sendo destruído por conta disso, né? Quando chega em casa, a casa, de vez ser o nosso bálsamo, de vez ser o nosso ambiente de acolhimento, se torna aonde eu disparo tudo aquilo que eu quis disparar o dia inteiro e eu não disparei, segurei, porque eu não posso falar do meu chefe, né? Eu não posso me descontrolar aqui porque eu vou ser mandado embora. Mas tem um lugar que eu posso. E aí você chega em casa, você se torna uma pessoa extremamente intolerante com tudo. A pessoa falou algo que te chateou, porque em casa, porque às vezes a gente tem essa sensação, nossa, vou chegar em casa, vou tirar o meu sapato, vou descansar, né? Vou viver a paz, né? E aí chega em casa, o filho briga com outro filho, com os irmãos, o marido que reclama disso, o marido que não ajuda você, a esposa que não ajuda você, o fulano que... E aí você fala, né, já basta o que eu vivi o dia inteiro, ainda tem que passar por isso, que não sei o quê, e te dá aquela explosão. Por que, queridos, que acontece isso? E aí um ambiente que é para ser um ambiente acolhedor, um ambiente familiar, um ambiente que... E também às vezes pode ser um ambiente de não discussão, tá? Pode ser ao contrário. Então pode ser um ambiente que cada um viveu os seus momentos lá no dia a dia. E aí chegou em casa, cada um tá no seu... Aqui, ó. Não tem um diálogo.
Porque você fala, não, eu já ouvi demais hoje, o que eu quero é só ficar aqui, ó. Deixa eu ter o meu momento. E às vezes a gente acha que esse momento aqui, ó, né, de rolar e tal, é o momento que vai nos curar, que vai trazer a gente, que vai deixar a gente sem pressão, né, que vai trazer uma cura para nós daquilo que a gente viveu no dia, que vai nos desestressar. E é complicado quando a gente coloca as nossas expectativas e a nossa cura de paz, né, de não ter pressão, em cima disso daqui também. Então, existem dois fatores. Ou a gente chega explosivo e sabe, não tolerando nada de ninguém, ou a gente chega assim num nível que não quer falar com ninguém, deixa eu com meu celular aqui, deixa eu quieta aqui no meu canto, né? E aí, conversas não são faladas, não existe conversas, não existe uma fala, porque a fala, ela traz cura. E muitas vezes nós falamos, mas eu não vou chegar em casa, ficar trazendo o problema do meu trabalho, né, Mara? Já basta que eu vivi lá, ficar falando, reclamando do meu chefe, ou reclamando daquilo que eu vivi no meu dia a dia, né? Então, assim, e muitas vezes nós estamos fugindo da conversa, fugindo daquilo daquilo que poderia muitas vezes nos trazer cura. E legal é quando a gente está vivendo algo no nosso trabalho, na nossa manhã, antes de estar em casa, nós temos o nosso momento daquilo que nós estamos vivendo de respiração. Eu quero te ensinar algo quando você estiver voltando para sua casa, do seu trabalho. O que eu vivi hoje? Porque existe a volta, né? Ou você vai estar no seu carro 1 hora, né, para chegar. 1 hora para chegar, às vezes, né? Porque pega trânsito e tal. Não é fácil, queridos, viver essa vida. Não é fácil para ninguém, é sério, não é fácil. Mas nós temos que driblar, né, as nossas emoções, aprender a viver, porque se nós aprendermos, ela se torna mais leve, né? A palavra de Deus, ela fala assim, ó, aprendei de mim, que sou humilde e manso, tomai meu jugo que é leve, né? Então, às vezes, a gente fica com uma carga aí pesada, desnecessária, né, em cima de nós. E aí, quando você estiver voltando de uma situação, às vezes, difícil, você respira bem fundo. E aí você começa Quando nós respiramos, queridos, sabe, fazendo essa respiração, nós ativamos o nosso córtex pré-frontal, que é controle, traz consciência, traz, sabe, assim, uma direção melhor, né? Então você vai respirando, sabe, assim, e vai conversando com você mesmo. Sabe, por que eu fiquei tão chateado? O que aconteceu hoje? Sabe, vai orando, conversando com Deus e falando assim, Deus, me ajude a chegar em casa e ter, sabe, assim, um momento de comunhão, de paz. Me ajuda a trazer paz ao ambiente, sabe, ou irritabilidade. Que aí você vai conversando com você mesmo. Ou irritabilidade. Você tá muito irritada hoje, Mara. Você tá muito fora de controle. Queridos, a gente se percebe. A gente sabe quando a gente tá fora de controle. Então, aí no caminho, você vai conversando com você. Não tem necessidade de você estar tão irritada assim. As pessoas que estão lá em casa, elas não têm nada a ver com o que te aconteceu hoje no seu dia. Então, você vai conversando com você. Você fala assim, então, eu não quero chegar em casa irritada e eu não vou. Então, eu quero trazer paz para dentro de mim. Então, aí, o que eu vou pensar? Eu vou pensar coisas boas das pessoas que estão em casa, né? Eu vou pensar coisas boas ao meu respeito. E aí, quando eu chego em casa, você fala assim, que adianta eu pensar em coisa boa quando eu chego em casa e tá um furacão lá? Você já percebeu que a fala mansa, quando você pega alguém que tá irritado, e aí você chega falando mais baixinho, você chega manso, você desconstrói essa pessoa, você desfaz aquilo que... Você ativa, na realidade, na pessoa, o córtex pré-frontal dela. Porque você está falando para ela assim, respira,
calma. Você tá deixando só a sua amígdala falar. Você tá sendo muito impossível. Então você traz um controle pro ambiente, né? E aí se as pessoas tiverem, né, você vai ser aquele agente de transformação. Você vai ser aquele agente que vai trazer cura pro ambiente. Porque na realidade, antes de chegar em casa, você já estava fazendo a sua mentalização. Você já estava trazendo a paz interior dentro de você. Você já estava orando por isso, conversando com Deus, conversando com você, conversando com as suas emoções, conversando com aquilo que te irritou, né? E é mais fácil quando nós estamos nesse contexto, queridos, ajudar o outro. Porque senão, se a gente ficar trazendo essa calculadora só pro mais, por mais, por mais, por mais, por mais, quando chega em casa, nós acabamos descontando em pessoas que não tem nada a ver. Né? E eu conheço muita gente que faz questão de descontar, porque fala assim, pelo menos neles eu posso. Eles têm que me aturar, eles têm que me aguentar. Não, ninguém tem que aguentar o nosso estresse, ninguém tem que aguentar a nossa raiva, ninguém tem que aguentar nada da gente, né? E nem a gente mesmo, porque a gente não, nem o nosso organismo, ele aceita tanto estresse e tanta raiva, tanta indignação, porque quando ele vive em função disso, ele começa a fazer o quê, queridos? Estourar um monte de enfermidade, porque nem ele aguenta. Então, por que a gente quer que os de casa aguentem? Sabe? Então, nós temos que ser mais humano. Tentar ser aquela pessoa que traz a paz no ambiente. Que traz o controle no ambiente. Sabe? Porque, queridos, alguém tem que fazer isso. Então, se você está ouvindo isso daqui, com certeza eu estou falando com você. E com certeza você é a pessoa que vai fazer a mudança no ambiente. Porque eu estou te ensinando aqui como você trabalhar isso antes já dentro de você. Para você ter esse dom, né? Essa maravilha, né, que Deus deu pra gente, esse domínio próprio. Para você ajudar a mudar o ambiente, a transformar o ambiente, a ser um agente de transformação do ambiente. E não deixar só sua calculadora por mais. Aí quando chega em casa é pá, né? Aí é que eu já desconto tudo. Então que nós possamos, querido, buscar esse equilíbrio. Ser esse agente de equilíbrio. Que você possa crer nessa verdade. Que você possa acreditar que você consegue viver isso. Porque Deus disse que nós conseguiríamos. A palavra dele fala sobre o domínio próprio. Então você consegue viver essa verdade. Ative tudo isso que eu estou falando dentro de você. Comece a trabalhar isso dentro de você. E comece a viver esse novo dentro do seu lar, dentro da sua casa. Então, comente aí nos comentários, novo. Que aí todo mundo já vai saber que é o novo, que você vai viver esse novo, essa nova estratégia, esse novo eu, né, que é trabalhado, sabe assim, sabe fazer a mudança no ambiente por meio dos seus comportamentos, que faz com que a outra pessoa não viva no córtex pré-frontal, que faz tudo na agitação, mas aí faz você entender que, calma aí, vamos respirar, vamos trazer paz para o ambiente, né? E todas as coisas serão transformadas de pouquinho em pouquinho, de dia após dia. Fácil? Não é. Mas alguém tem que mudar. E se você está ouvindo, esse alguém é você. Com certeza esse alguém é você. E eu te falo por experiência própria, por vivência. Não é alguém aqui que catou um algo, né? Pesquisou no chat e está aqui falando. Não. Eu vivo isso na minha vida. Eu tenho experiência com isso. Essa é a minha realidade. Isso é o que eu vivo. E eu falo por experiência. Funciona. Difícil? É. Não é fácil. Porque às vezes a gente fala assim, poxa, mas só eu? Por que o povo não faz isso também? Eu quero ter meu momento de estresse. Eu quero ter meu momento de gritar. Eu quero ter meu momento de... né? E queridos, e eu tenho esses momentos, mas eu tenho a sós. E não vou falar pra você que às vezes eu não me estresso, eu não grito, eu não me descontrolo, porque eu sou humana e eu me descontrolo às vezes também. Mas
o que é a maioria das vezes na minha vida? É o controle, é o domínio, né? Claro que eu tenho, às vezes, os meus momentos de desequilíbrio, mas na maior parte da minha vida, o domínio próprio está presente. Então, e é isso que nós temos que trabalhar em nós. E quando você falhar, não se culpe tanto, né? Porque eu falho mesmo. A gente vai falhar, né? E tá tudo bem. E ó, eu falo, quando você falhar, as pessoas vão ficar assim, chocada. Porque não é o natural. Não é o seu natural. E isso é tão legal, porque assim você fala, poxa, que bom que eu impressionei a pessoa, porque aí eu entendo mais ainda que isso não faz parte de mim, que eu não sou assim. Olha, gente, Deus ele faz as coisas perfeitas. Deus faz as coisas perfeitas. Ele ensina a gente de uma maneira perfeita, né? E vai fazendo com que nós vamos nos transformando, nos afiando e a cada dia sendo umas pessoas melhores. Compartilhe essa mensagem. Deus abençoe.